Nós temos aqui, nono ano, na página 126, estrutura das palavras. Como é que elas são formadas? Nós vamos ver só o início mesmo, tá? Eu vi aqui a página aqui até onde eu passei para vocês, e agora nós vamos ver o início. Na página 126, nós temos uma pequena interpretação de um poema de Vinícius de Moraes, ok? E lá no final, nós temos uma janelinha verde que diz o seguinte: a significação das palavras é o resultado da junção da significação de diversos pedaços que nelas podemos encontrar. Pedacinhos nas palavras, não é separação silábica, né? Janela, trissílaba, né? Não é isso. É com relação à formação daquela palavra, ok? Muito bem. Então, nós temos aí mestras, né? Ela é a mestra, ela é uma das mestras da escola. Então, nós temos aí mestra, nós temos mestre, temos mestre. Entre mestre e mestra, o que não mudou? Não mudou até o R. Nós não temos diferença, a única coisa que mudou foi depois do R. Então, até o R é a formação daquela palavra, ou seja, é o radical daquela palavra. Tá? Depois eu vou trabalhar no restante, tá? Ou eu vou trabalhar para o feminino, ou para o masculino, ou para o diminutivo, ou eu vou colocar, claro que se houver a possibilidade, ou eu vou colocar prefixo, ou eu vou colocar sufixo, eu vou trabalhar, mas aquele radical, ele não muda, ok? Então, eu tenho mestra, então, o que eu tenho? Aí, depois do R, eu tenho o A, esse A me dá a ideia de quê? Que mestra, feminino, até do sexo, né, feminino, é o gênero feminino, desculpa, sexo aqui não, é gênero feminino. Ok? Quando nós tratamos assim, nós não falamos assim, nós falamos que é do gênero feminino. Muito bem. E o S me diz que é mais de uma mestra, está no plural. Se eu tivesse dito mestra, eu pararia no A, que seria essa dizendo que é do gênero feminino, tá? E não estaria no plural, seria uma só. Mas como eu usei mestras, eu tenho o S, que me dá a ideia que são muitas, né? Ou seja, mais de uma. Muito bem. Aí nós temos aqui, na página 127, nós temos uma janela verde, tá? Então, nós temos aqui, vamos para a coluna dos exemplos. Então, nós temos lá, amiga, amigável, amiguinho. Olha a parte em negrito que não muda. Amiga, amigue, até o G, não muda. Então, eu tenho a parte que muda, que pode ser amiga, sim, mas pode ser amigo. Um do gênero feminino, outro do gênero masculino, mas o radical está ali, imutável. Eu posso ser amigável? Sim, eu posso ser amigável. Então, eu coloquei ali um sufixo, tranquilo. Pode ser amiguinho? Um sufixo diminutivo? Também pode ser. Pode ser amiguinha? Pode ser, mas o radical está ali, ele não muda. Depois nós temos a vogal temática. Aqui ele usou o exemplo, um verbo. A vogal temática, o que ela me dá a ideia? Ela me dá a ideia de qual conjugação aquele verbo, a qual conjugação aquele verbo pertence. Se eu tenho cantar, eu tenho a vogal temática A, primeira conjugação. Se eu tenho vender, eu tenho a vogal temática E, que me dá a ideia de que ele pertence à segunda conjugação. Se eu tenho partir, eu tenho a vogal temática I, que ele pertence, o verbo partir, à terceira conjugação. Muito bem. Todos os verbos que terminam em por, o por e os seus derivados pertencem à segunda conjugação. Porque eu não sei se já expliquei para vocês. Bem antigamente, essa não era a forma que ele era falado nem escrito. Era poer. Então, nós tínhamos a vogal temática E. Então, ele pertencia à segunda conjugação. Com o passar dos tempos, de poer veio para por, mas ele permanece na segunda conjugação, sendo classificado como da segunda conjugação, tanto por quanto os seus derivados, né? Transpor, compor, bom?
Muito bem. Então, nós temos aí, falava. Nós temos a, que é a vogal temática. Muito bem. Nós temos o vá é a desinência, né? Que me diz em qual tempo esse verbo está sendo conjugado. Falava, tá lá no pretérito imperfeito do indicativo. Esse vá me dá essa ideia. Mas o F-A-L, o radical, não muda, porque pode ser falo, pode. Pode ser fale, pode. Pode ser fala, pode. Então, ou seja, a parte que não muda, o radical. Muito bem. Então, seguindo. Aí nós temos assim, desinência, cantoras. Eu tenho cantores? Tenho cantoras, tenho. Então, o que eu tenho aqui? Tem a vogal temática, né, que já está ali. Tem o radical, que está até o R, que ele não muda. E eu tenho o S, que me dá a ideia que é mais de um cantor. Ok? Falasse, eu tenho o fal, que é o meu radical, tenho o A, que é a minha vogal temática, e tenho o C, que é a desinência, que me diz que esse verbo pertence ao futuro do subjuntivo. Tá? Desinências, eu tenho a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. A desinência modo temporal me diz que modo ele está, meu pai, me diz em qual tempo ele está, ou no indicativo ou no subjuntivo, e qual tempo ele está do indicativo e qual tempo ele está do subjuntivo. E a número pessoal me dá a ideia de se ele está no singular ou no plural. Nas primeiras pessoas, nas 3 primeiras pessoas do singular ou nas 3 últimas pessoas do plural. Ok? Depois nós temos prefixo e sufixo. O nome já diz prefixo, pré vem antes, sufixo vem depois. Então eu tenho aqui desrespeito. A palavrinha é respeito, respeitar. Então eu tenho desrespeito. Eu coloquei aí, eu quis passar a ideia da falta de respeito. Então eu, em vez de usar falta de respeito, eu usei a palavra com um prefixo, des. Ok? O radical permanece o mesmo. Eu separo o des, porque esse des é um prefixo. Agora eu tenho ali sufixo. Por exemplo, eu tenho rosinha. Pode ser rosa? Pode. Tá, mas eu quero usar a palavra no diminutivo. Então eu coloco aí um sufixo inha. O sufixo inha me dá a ideia de uma coisa pequena, uma coisa diminuta. Então, rosinha, tá? Eu tenho ali animadamente. Ah, ela está muito animada. Ela canta animadamente. Então, ou seja, pode ser animado? Pode. Pode ser animadamente? Sim. Então, eu coloquei mente. Mente é um sufixo adverbial, tá? Então, eu tenho aí mente como um sufixo. Deixa eu ver. Cuidadoso. Ah, vem de quê? Vem de cuidar. Ah, pode ser cuidado? Pode ser cuidadoso? Sim, posso. O radical é o mesmo. Eu vou mudando, eu vou incluindo ou um prefixo, ou eu vou incluindo ou modificando os sufixos, né? Diminutivo, aumentativo, seja ele de forma irônica ou de forma carinhosa. Nós temos também os sentidos, porque eu digo, você lê aquele jornaleco? Aí eu usei aí mão de um sufixo, mas usei no sentido pejorativo, eu diminuí aquele jornal. Que cachorrinha linda. Cachorrinha, eu usei no sentido pequeno? Sim, mas aí qual foi o meu sentido, né? Então, não só pequeno, mas também de afeição, de carinho, né? E no cuidadoso, eu tenho o sufixo oso. Pode ser cuidadosa, pode ser o sufixo rosa. Pode sim, eu posso usar, né? Então, ou seja, esses pedaços é que nós estamos nos referindo, né? Esses pedaços são os pedaços que formam as palavras, ok? Então, ou seja, o que não muda é o radical. A vogal temática ela vai mudar, eu posso mudar conforme a palavra o meu prefixo, eu posso usar outros sufixos, né? Eu posso usar com ou um sentido ou outro sentido, né? Sentido de aversão, sentido de carinho, sentido de repulsa ou então de menosprezo também, né? Eu posso fazer isso.
Esse é o início desse nosso conteúdo de estrutura das palavras. Nas próximas videoaulas a gente dá continuidade. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.